Ok, meu querido pastor Flávio Martinez, tudo bem, meu querido? Olá, tudo bem, meu querido? Vou muito bem, e você aí? Eu vou muito bem. Bem, eu trouxe o Martinez aqui, eu trouxe meu querido pastor Flávio Martinez, até por indicação de inscritos, inscritos que são inscritos seus, inscritos que são inscritos meus, e eu convidei ele para a gente falar, a gente mesclar um pouquinho essa ideia de seita e congregação cristã no Brasil, porque ele é uma pessoa que ele tem muita referência, ele tem muito estudo, é uma pessoa que tem um know-how muito gigantesco para falar sobre isso tudo. Então, assim, eu só tenho uma hora, né? Porque o meu querido Martinez, ele tem um compromisso às 20 horas. Ele tem um compromisso às 20 horas. Então, eu vou fazer essa live um pouco mais enxuta, mais dinâmica, para a gente poder correr o mais rápido possível, a gente aproveitar esse curto tempo, mas que esse curto tempo com o meu querido aqui seja bem proveitoso. Então, vamos lá, eu vou deixar o meu querido pastor ele se apresentar e a gente começa aqui a nossa dinâmica de bate-papo. Vamos lá, meu querido. Ô Bruno, eu sou o João Flávio Martinez, pastor, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Para quem quiser acessar, é o www.cacp.org.br. Tem também o nosso canal no YouTube, que é o CACP Vídeos. E eu sou autor deste livro, dá para ver aí, ó? Eu vou colocar alto aqui, fica aí, peraí. Eu vou colocar aqui você na tela sozinho com ele para as pessoas enxergarem melhor. Isso, Pronto. esse aqui é o livro da CCB que nós escrevemos, eu e o pastor Paulo Cristiano. Como responder aos argumentos da CCB, tá? Então, Uhum. é um livro teológico, onde a gente trata desses assuntos envolvendo alguns argumentos da CCB, né? Ou a falta deles, né? O grande problema do CCBista é que ele não sabe que não sabe. Esse é o grande problema dele. Já Embora começa bem. eu tive agora recentemente um rapaz que entrou em contato comigo, que eu fiquei maravilhado com ele, porque ele escreveu uma apostila refutando o meu livro. Algumas É mesmo, é? argumentações dele. É verdade, algumas argumentações perfeitas, eu gostei muito. E eu fiquei feliz, porque encontrar um CCBista que lê e estuda a Bíblia já é um milagre. Isso é um milagre, né? Isso já é uma mudança de paradigma. Não, mas é sério, é uma mudança. É Agora, verdade. agora eu disse para esse rapaz o seguinte: o grande problema é que eu não posso pegar o argumento dele e citar num vídeo dizendo, ó, a CCB crê assim, porque não é o argumento oficial da CCB. Você Concordo, entendeu? Ela não tem concordo. livros, por exemplo, você não tem um livro de teologia sistemática da CCB. Você não tem um Exato. livro de, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Metodista, a Batista, tem um credo doutrinário. A CCB, o credo dela, é aquele um que está atrás do cantor da harpa cristã. Aqueles Binário. Binário. 12, isso, Binário. o Inário, 12 pontos de fé. Você vai ali no fundo, é aquilo ali o credo deles. Então, quer dizer, eu achei ótimos os argumentos dele. Ao contrário, eu fiquei feliz. Estou sendo aqui muito sincero com você, viu, Bruno? É Bruno, né? Uhum. Eu fiquei muito, Bruno. eu fiquei muito contente com ele. É um rapaz que extremamente inteligente. Se eu mando alguns estudos para ele, ele discorda com argumentação teológica. Porque na teologia, a teologia não é uma coisa exata, não é uma ciência exata. Certo. Você pode olhar para um ponto teológico e ter uma interpretação, e eu posso ter outra. Mas existem regras para você ter um ponto teológico, um ponto de vista teológico. Então, quando você usa essas regras e você faz um argumento, mesmo que seja contrário ao seu, ele tem fundamento. Então você respeita. Você compreende? Então, o Sim. problema por exemplo, olha o argumento da CCB. Por que vocês não falam paz do Senhor, paz de Deus? Porque Deus só tem um, Senhor tem muitos. O apóstolo Paulo diz assim: há muitos deuses e muitos senhores. Pronto, acabou o argumento da CCB. Então eles são de uma ignorância, assim, franciscana. É uma ignorância franciscana e com todo respeito aos franciscanos. Eu estou dizendo aqui que é só uma Sim, uma analogia, expressão, é né? uma expressão. É só uma expressão para dizer que é paupérrimo os argumentos deles, né? Então, a minha alegria em ter encontrado alguém da CCB que pegasse meu livro, que discordasse. Puxa, se esse rapaz fosse um teólogo da CCB, eu acho que a CCB ia crescer muito. E eu torço para a CCB virar uma igreja evangélica. É a minha expectativa. Aliás, se você analisar as congregações cristãs na América Latina, que tem no Argentina, em Peru, Venezuela, Paraguai, Uruguai, porque o Luiz Francisco fundou em todos esses países. Elas não são sectárias igual a do Brasil. Sim, Você sim. sabia disso?
eu tenho trazido aqui, já pela terceira vez, um historiador muito forte da Congregação Cristã no Brasil, Itamar Coutinho, não sei se você conhece. Não Ele fez um conheço. livro, ele tem a biografia do Luiz Franciscon, ele é um especialista, e eu já foi 3 lives aqui que eu fiz com ele, e ele pontua isso exatamente como você falou. Então, o que acontece? No Brasil, como a CCB rivalizou com a Assembleia de Deus, ela espanou, ela entrou para o lado do sectarismo, você está entendendo? Ela não teve. A competição com a Assembleia de Deus não foi saudável para a congregação cristã. E eu, de meu coração, Bruno, eu quero que a congregação vire uma igreja evangélica. Aliás, eu gostaria que todas as seitas abandonassem as heresias e se tornassem uma igreja evangélica, porque se tornar uma igreja evangélica não é tão difícil. Não, existe um básico geral de ortodoxia. E pronto, claro, a CCB pode continuar tendo até alguns defeitos, toda igreja tem defeito, tá certo? Toda igreja tem falhas. O que eles precisam é acordar para essas questões teológicas, né? Que, por exemplo, agora da pandemia, a CCB evoluiu um pouco mais. Eles pararam de tomar ceia num cálice só. Você sabia disso, né? Sim, sim. Então Sim. O que acontece? Isso não é uma evolução? Foi uma pressão. Eles fizeram mais por causa da pressão do governo, por causa do mas foi. Mas que seja, é uma evolução. Exato. Ou seja, apesar de terem tomado ceia no cálice babal, você sabe o que é o cálice babal, né? O William, que você entrevistou, ele falou assim para mim que quando chegava a vez do ancião beber, não era mais vinho, era vinho rosé, era vinho rosé, que é o branco, é o rosé que é branco, era vinho branco, vai. Quando pegava na vez do ancião, tava tanto babado que já era, você imagina, 500 pessoas deram bocada ali. O negócio ficava branco de tanta baba que caía naquele negócio. Então você vê a falta de higiene por uma questão gramatical simples. Jesus disse assim, bebei dele todos e não nele todos. Olha aí, uma questão de pronome. É para beber dele e não nele. Você está entendendo? É uma figura de linguagem, é dele, é do Senhor o cálice. Pode ser um, pode ser dois, pode ser num copo, pode ser numa xícara, né? Não importa. O importante é a figura do suco que vai simbolizar o sangue de Jesus. Então, a CCB, ela às vezes comete assim, umas falhas que a gente entende a ignorância de Luiz Franciscon, que não era mais do que um diácono. Né? Um outro argumento que esse rapaz usou comigo é que a Igreja Batista tem fundadores maçons. E é verdade, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, porque a maçonaria do século XVIII e XIX ela influenciou quase todas as igrejas protestantes e hoje influencia protestantes, católicos, muçulmanos, tem essa coisa em todo lugar, só não tem entre os ateus, porque é proibido o maçom ser ateu. Mas o maçom ele tem que ser de uma religião, né? Então ele acaba entrando dentro das igrejas, né? O religioso cristão, ou muçulmano, ou budista, ou hinduísta, aí ele pode ser maçom. Então eu estava dizendo para esse rapaz que, por exemplo, a CCB ela tem um fundador que é o Luiz Franciscon, que era diácono da Igreja Presbiteriana Italiana dos Estados Unidos. E a Igreja Presbiteriana, Chicago, obrigado. E a Igreja Presbiteriana, ela só rompeu com a maçonaria, a presbiteriana, agora em 2006. A Independente rompeu em 1906. A Independente, Presbiteriana Independente. Rompe com a Igreja Presbiteriana do Brasil em 1906. Depois de exatos 100 anos, graças à insistência do Hernandes Dias Lopes e do Augusto Nicodemos, a IPB, pumba, rompe com a maçonaria também. Ou seja, quando Luiz Franciscon fundou a CCB, ele estava debaixo de qual cobertura? Da maçonaria. Para ele, a maçonaria era igual a uma ordem social, que era importante ter lá na igreja. Essa era a visão dos cristãos do século XVIII e XIX. Até que a maçonaria foi sendo revelada a esses cristãos. Porque quando ela nasce como uma ordem para auxiliar os cristãos, como se fosse algo desse tipo, sabe? Uma ordem, uma confraria social para cooperar com os carentes, com os necessitados, ajudar na esfera política. A maçonaria dominou a política brasileira. Se não fosse a maçonaria, nós não teríamos
a proclamação da República, a proclamação da Independência, depois da proclamação da República, tudo maçom teve envolvido com isso. Então eu estava explicando para ele que hoje, por exemplo, a minha ordem batista, qualquer pastor ou membro da igreja envolvido com seitas secretas, organizações secretas, é excluído instantaneamente. Você está entendendo? Porque hoje nós sabemos o perigo que é o esoterismo maçom. E o que você pontua na CCB como sendo um dos maiores problemas doutrinários? Eu acho que é a ignorância. É a ignorância, Bruno. Porra. Se você ouviu, adorei esse ponto de vista. Adorei. Se você ouviu o presidente da CCB falando, você vai entender o que eu estou dizendo. O homem é de uma ignorância exponencial. Então, eu entendo que a CCB ela tem pessoas cultas. Por exemplo, você entrevistou um ex-ancião aqui, que é meu amigo, você viu o grau de cultura dele. Sim, o William Paz. O William Paz é uma pessoa extremamente culta. Então, nós temos gente culta dentro da CCB? Tem. O problema é que essas pessoas não são ouvidas, né? O William foi tocado para fora. Você está entendendo? E nós oramos a Deus para que essa liderança mais antiga morra, uma nova liderança nova surja e que a CCB possa abrir o coração para o Evangelho de Jesus, que é isso que eu quero. E eu creio que há salvos dentro da CCB, porque a CCB ela tem um pezinho dentro do sectarismo, para nós apologistas, ela tem um pezinho dentro do sectarismo, ou seja, ela é uma seita, mas ao mesmo tempo ela é um movimento contraditório. Por quê? Porque apesar dela ser uma seita, quando ela fala de graça salvadora, ela fala certo. Ela fala que é só em Jesus. Mas aí, ao mesmo tempo que ela fala que é só em Jesus, ela fala, é só em Jesus na CCB. Eu sou entendeu? A graça, né? Eu sou a graça de Deus. Né? Exato, aí já virou heresia, percebe? Quando eles falam de graça, eles falam certinho. Mas quando eles pegam essa graça e colocam na porta da CCB, dizendo que ali é o caminho, pronto, tomou o lugar de Jesus. Percebe? A salvação, ela não tem a ver com a instituição, ela tem a ver com o Cristo e com a tua fé. Ok? Nenhuma denominação religiosa no planeta tem autorização para falar que salva alguém. Atos 4, de 11 a 12, está claro que salvação só no nome de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, eu acho que o grande problema da CCB, dela ser tão sectária, tão herética às vezes, é esse problema da ignorância. Se a CCB tivesse escola dominical, se ela tivesse os seus próprios livros de teologia, se ela pudesse ter as suas coisas mais... Do jeito que ela estuda música, vou te dar a chave aqui, vou te dar a chave. Do mesmo jeito que a CCB estuda música, se ela estudasse a Bíblia, estava ótimo. Perfeito. Uma vez o congregado chegou em mim e falou assim, Martinez, você tem que ficar estudando para poder pregar? Eu falei, eu tenho. O Espírito Santo não te ajuda? Aí eu falei para ele, escuta, na sua igreja você toca algum instrumento? Eu toco trombone. Falei, tá, e você estuda para tocar? Eu estudo. Falei, mas você não toca, não é o Espírito Santo que te usa? Ele falou, é. Falei, então por que o Espírito Santo não pegou você, já foi te usando sem você estudar bona, sem você estudar teoria musical, já pegou trompete, já saiu tocando. Se eu não tocar o Espírito Santo, se eu não estudar sobre música, o Espírito Santo não me usa. Aí eu falei, exatamente, se eu não estudar sobre teologia, o Espírito Santo também não me usa. Você está entendendo? Aí ele saiu com a cabecinha dele meio, com um negócio meio borbulhando. Eu acho que ele entendeu alguma coisa, né? Eu espero. A CCB, existe um estudo pela Universidade Mackenzie, feito até pelo meu querido Evandro Rodrigues, que é um estudioso também no assunto. E ele aborda que entre as pessoas do meio evangélico que possuem depressão, a CCB ela contém o maior número de depressivos. Justamente, e a maioria desses casos foram estudados, pessoas que saíram de lá por causa do conceito de pecado de morte. Pessoas que erraram de alguma forma e elas saíram de lá com aquela ideia ali, a graça, né? E eu sou ali a graça, Deus, eu estou saindo, Deus não me ama mais, e elas acabaram cometendo suicídio ou estão depressivas. Como o senhor enxerga essa questão do pecado de morte que é pregado pela CCB? Então, algo similar nós temos com a Sociedade Torre de Vigia. Não sei se você sabia disso, né? TJ, eu entrevistei um ancião da TJ aqui.
Isso, eles têm esse problema, muito suicídio lá e muita gente depressiva. Então, o que que acontece? Essa questão do adultério, ela é uma questão pouco estudada pelo pessoal da CCB. Associar o adultério ao pecado de morte não tem base fundamental nas escrituras. Quando a gente vai para João, está lá em João o texto que fala aquele pecado que não é para orar, que é o pecado de morte, a maioria dos teólogos associam esse pecado de morte com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é quando há apostasia, e aí essa pessoa, ela apostata da fé de maneira consciente, e abandona Deus, a Jesus, e vai para o ateísmo, ou vai para uma outra expressão de fé contrária à cristã. Então, isso é apostasia, e isso seria o pecado de morte que o apóstolo está falando. Adultério tem perdão, porque se adultério não tiver perdão, né? Agora, é claro, se a pessoa sabe que é adultério, vive em adultério, praticando o adultério, aí obviamente que ela não quer viver na graça. Então, se ela cometeu adultério e ela se arrepende, obviamente que essa pessoa tem que ser perdoada, pode passar por um momento de disciplina, mas obviamente que depois é reintegrada à igreja. Não é pecado de morte, desde que há conserto. E geralmente, eu, enquanto pastor, nesses meus 30 anos, a maioria dos casos de adultério a gente conseguiu consertar. Você está entendendo? Conseguiu consertar. E a gente, quando vai orientar, a gente orienta tanto aquele que errou quanto aquele que foi a vítima. Porque a vítima tem que perdoar de qualquer jeito. E o vitimado tem que não persistir no erro. Ele tem que abandonar o erro. Feito tudo isso, você geralmente salva os casamentos. Ou ainda que se separe, que eles continuem uma vida que sigam o caminho da vida de paz com Deus, tudo, você abre a Bíblia, mostra os fatos, e acabou, você restaura essa pessoa. Não é porque a pessoa cometeu um pecado desse que você vai jogá-la no lixo. Sempre, enquanto houver vida, há chance de arrependimento. O pastor tinha comentado comigo sobre o caso lá de um rapaz que acho que cortou os órgãos genitais. O que a gente pode emendar nisso tudo? Aqui aconteceu, aqui na região, até dei uma entrevista para a Rede Globo. Isso aconteceu, acho que foi em 2007, 2008, 2010, não me lembro direito. O rapaz era da CCB, ele, a esposa ficou cansada dele, pegou e foi embora de casa, né? Aí ele abriu a Bíblia daquele jeito mágico, né? Que roda, bibliomancia, isso. Roda e abre. Aí no que ele abriu a Bíblia, estava escrito assim, corta e arranca fora. Sabe aquela história? É melhor tirar o olho, arrancar fora, do que... E aí ele entendeu que tinha que se decepar. Ele pegou uma tesoura, sentou no vaso do banheiro e cortou o órgão genital. É sério mesmo? Se você entrar no site da Folha de São Paulo, deve ter nos arquivos dele, é só escrever, ele cortou o órgão genital, vai aparecer. Aí os bombeiros chegaram, porque ele começou a gritar de dor lá, ele não conseguia levantar, que estava esgotado, tinha perdido quase meio litro de sangue lá no vaso do banheiro. Aí o bombeiro invadiu tudo, não deu para perder, não deu para salvar, inclusive, ele ficou decepado. Né? Ele cortou lá, o negócio foi feio. E ele ficou sem a esposa e sem o órgão genital porque fez uma interpretação equivocada da Bíblia. Você está entendendo? A Bíblia não se interpreta assim. Quando Jesus falou desse negócio de arrancar o olho, ou é melhor entrar cego no reino de Deus do que ficar vendo com os dois olhos e ir para o inferno, ele estava falando de uma maneira figurada, ou seja, você arrancar os olhos é você não olhar para a coisa errada e olhar para Cristo. Arrancar a mão tem a ver com não colocar a mão na coisa errada, e sim focar em Cristo. É uma analogia, uma figura de linguagem, né, que ele deveria ter analisado corretamente. Mas como ele não fez isso corretamente, ele ficou sem a esposa e sem o órgão genital, coitado. Deve estar sem as duas coisas até hoje. E o que leva as pessoas a pregarem o que querem. Na CCB tem muito a ideia de que um cooperador, um ancião, um prega de um jeito, o outro prega de jeito, porque eles não têm esse conhecimento bíblico e simplesmente eles veem aquilo que dá a cabeça por uma espécie de revelação, ou uma bibliomancia, ou, sei lá, o que eu vou pregar hoje na igreja? O cara abre a Bíblia lá, ou sentiu, enfim, a indução ao povo, ao erro, ela é muito comum também, justamente por causa desse tipo Bruno, Fala. Agora, olha a gravidade disso. A gente, como dispenseiros da graça de Deus, nós temos muita responsabilidade.
Uma Sim, palavra, concordo com o uma, senhor. uma palavra minha errada, eu levo alguém ao suicídio. Uma palavra minha errada, eu faço o marido largar da mulher. Uma palavra minha errada, eu faço uma mulher matar o marido. Uma palavra minha errada, eu destruo uma família. Então, os pastores, os anciãos, os presbíteros, os bispos, os arcebispos, use o predicado que quiser, essas pessoas precisam, inclusive, de treinamento para poder aconselhar. O aconselhamento, ele é sério. Você pode ser firme, você pode ser exortativo, mas você precisa ter sabedoria, tanto teológica quanto, digamos assim, humana para poder fazer o aconselhamento, ou até psicológica, no seu caso você é psicólogo, né? Um conhecimento básico da psique humana, e olha que eu pessoalmente não gosto da psicologia, mas ela pode, existe a psicologia aplicada à teologia cristã, que a gente pode sim usar esse conhecimento para poder, de acordo com a Bíblia, e até mesmo com as ciências humanas, tratar as pessoas no sentido de orientá-las adequadamente, trazer paz de espírito para essa pessoa, porque quem chega na igreja chega arrebentado, Bruno, chega com problemas psicológicos, com problemas emocionais, com problemas financeiros, chega com a autoestima baixa. Então nós, como dispenseiros, que pregamos o evangelho, precisamos ter todo o amor, todo o carinho, todo o zelo para restituir essas pessoas ao natural da vida e serem úteis à sociedade. Eu acho que a CCB só pega e destrói, né? Infelizmente. Sim, sim, sim. E um Eu outro não quero, conceito. eu não quero, só mais uma coisa, eu só não quero ser genérico nessa minha afirmativa, Eu estou entendendo. porque às vezes você tem um ancião dentro da CCB que o cara é mais cabeça, entendeu? Então ele pastoreia realmente aquela igreja. Então a gente tem que tomar cuidado para criticar a CCB, porque ela não é um monobloco redondinho como ela quer parecer ser, como os prédios são. Não, não é, porque você tem anciãos que são mais inteligentes, que são mais humanos, que são mais bíblicos, e esses daí fazem um pastoreio adequado. No geral, a CCB é horrível, mas no particular de alguns anciãos, eles até trazem a CCB a um patamar de igreja evangélica, né? Qual é a Bíblia que o senhor usa? Estão perguntando aqui, ó. Está até na tela. Olha, meu Perdão, querido. qual é a igreja bíblica? Qual é a Ah, sua igreja? tá bom, porque a Bíblia, você vê minha biblioteca atrás, dá para Não, olhar aí não, atrás, desculpa, né? eu li errado, Eu tenho, desculpa. eu tenho, eu tenho quase 50 Bíblias aí, e isso porque me falta comprar mais umas 20. Mas vamos lá, eu sou batista, né, da Convenção Batista Brasileira, tá certo? Agora, você pode ser batista, presbiteriano, assembleano, metodista, tá? E as igrejas evangélicas estão aí para você ir lá, analisar tudo, né, ver o credo básico, né, crer nas escrituras como regra de fé, crer que a salvação é pela graça, somente pela graça, crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, assim, algumas doutrinas fundamentais, né? Se essa igreja acredita e prega a Bíblia a respeito disso, é uma igreja para você congregar. Tá certo? Não é difícil você descobrir que uma igreja é seita. Se eles falarem que eles são o único caminho e não Jesus, você já teve a deixa para descobrir o fato. É uma seita. Colocou-se no lugar. Toda vez que se coloca no lugar de Cristo, aí complicou. A gente tem um movimento hoje chamado Desigrejado, né? O senhor conhece? E Conheço. quando ele está dentro da CCB, ele é mais ampliado. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro da CCB, elas têm, numa analogia, é como se fosse, eu sei lá, o marido ou a esposa que, de repente, foi traído, né, pelo seu cônjuge, e ele tinha aquela pessoa como um exemplo, e ele está tão decepcionado que ele não tem mais coragem de arrumar uma namorada ou um namorado, é dentro dessa analogia. Então, dentro da CCB, isso se amplifica mais, porque antes eu achava que era graça, eu não ia para a Assembleia de Deus ou para uma outra igreja, porque eu achava lá que lá era o caminho do diabo, é um exemplo. E a partir do momento que eu me decepcione com ela, eu tenho aquela estrutura até de culto, né? Eu gosto daquele sistema de culto, eu tenho uma afetividade, aquele modelo de culto tão grande que eu não consigo mais, eu estou criando um cenário aqui para você, que eu não consigo mais me adaptar a outros, ou eu não consigo mais confiar no pastor tal, e eu estou desigrejado. Como o senhor enxerga isso hoje? Mas esse problema da seita é justamente isso.
Por exemplo, quando a pessoa chega numa igreja evangélica, ela escuta falar de Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é o amor de Deus expresso na terra, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu não vou falar das outras organizações, eu vou falar de Jesus. Quando você chega numa seita, a conversa é a seguinte: então, numa certa altura da história humana, estavam todos apostatados. Aí apareceu o santo homem de Deus, Luiz Franciscon, a santa mulher de Deus, Ellen White, o santo homem de Deus, Joseph Smith, ou Charles Taze Russell. Enfim, geralmente a seita, ela coloca alguém que traz o renascimento da fé. E aí essa organização que esse alguém funda é a igreja verdadeira. Isso aí já é conversa de seita, tá certo? E essas pessoas, quando chegam na seita, elas são tão bombardeadas que quando elas se decepcionam com a seita, ela acha que o mundo dela acabou. Não tem mais vida fora da caixa. Não é esse o nome do seu programa? Ela acha que não tem mais vida fora da caixa. E tem vida fora da caixa. E vida em abundância, que é Jesus Cristo. Você está entendendo? Então hoje eu pego, você falou de suicídio, né? Não é só da CCB que eu pego, cristã, não só a Cristã do Brasil, eu pego Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista, católico, espírita, muita gente que quando se decepciona com a organização religiosa, a pessoa fica em parafuso, porque aquilo era a vida para ela. Ela deu, imagine você dar, como eu, 30 anos dentro de uma organização, aí você descobre que aquilo é mentira. E alguém te prova aquilo, teu mundo caiu. Você está entendendo? Então, nós do CACP, nós não temos só o trabalho de tirar a pessoa da seita. Nós temos que tirar a seita da pessoa e colocar Cristo. E isso dá muito trabalho. Porque Cristo é vida, e vida em abundância, é liberdade, é paz de espírito, é alegria, sabe? É o prazer de viver. Cristo te dá prazer. Eu vou te falar uma coisa, Bruno. Eu tenho muita alegria em viver. Quando eu quase morri com o Covid o ano passado, que eu fiquei internado, a única coisa que eu fiquei triste foi que, puxa, olha a minha biblioteca, isso aqui é um prazer. A minha mulher, a minha filha é um prazer, a minha igreja é um prazer. Tudo que eu faço me dá prazer, porque eu faço em Cristo. Você está entendendo? Eu não sou rico, eu não sou nada, mas tudo que eu tenho me dá prazer. Por que me dá prazer? Porque eu faço em Cristo. Em Cristo está o meu prazer. Então aí, quando eu estava lá no hospital, eu entreguei minha alma para Jesus, eu cheguei lá com o coração a 140 por segundo, já estava com taquicardia. Aí eu falei, Deus, já que eu vou morrer mesmo, estou com o pulmão tomado pelo Covid, me dá paz de espírito para eu morrer na paz. Porque morrer agonizando aqui, faltando ar, não vai ficar legal. Quando eu pedi essa paz, Deus me deu. Quando Deus me deu, eu falei, vou morrer mesmo. Né? Porque você imagina, você vê lá no aparelho da semi-UTI, você vê lá 140, cair para 70, 80, o batimento cardíaco, é uma paz fora do comum. Aí eu fiquei tranquilo, dormi. Falei, amanhã eu vou acordar no céu, vou abrir os olhos e vou ver Jesus. E Deus me deu uma segunda chance, mas eu estava em paz. A única coisa que eu fiquei chateado é que eu ia deixar tantas coisas boas, porque a minha vida é boa, não porque eu sou rico, não porque eu tenho dinheiro sobrando, nada disso, mas porque eu vivo em Cristo, eu tenho liberdade, eu tenho paz, eu tenho alegria, você está entendendo? E isso é ser cristão, é você ter essa liberdade. Então Cristo, na verdade, quando você chega em Cristo, ele não diminui as tuas liberdades, ele amplia a tua liberdade. Você se torna livre. João 8,32, e conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você pega Colossenses 2, do 20 em diante, ele fala, olha, você não está mais preso a não toqueis, não proveis, não faz isso, não faz aquilo. Agora você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, essa é a ideia de estar em Cristo. Entendi, meu querido. Muitas pessoas que saem da CCB, aqui o meu canal é um canal muito plural, e graças a Deus eu tenho um público que é muito educado, um público que é muito tranquilo, sabe? Mas eles têm uma dúvida relacionada ao véu. Muitos ainda... Há um embate muito grande sobre isso, porque umas pessoas dizem que sim, que não. Eu queria só... Isso, vamos lá, você já entendeu a minha pergunta? O que você pode falar do véu? Não, eu estou só pegando aqui o capítulo do véu, porque eu tenho um capítulo aqui no meu livro... Você é dinâmico, eu gosto assim. Que trata... Assim é ótimo. Que trata do véu, né? Eu tenho aqui um capítulo que trata do véu. O texto de 1 Coríntios 11, 6 fala assim, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. Aí nós temos um texto, deixa eu ver aqui se eu falo, eu acho que eu falo porque fui eu que escrevi e eu me lembro.
Lá no capítulo 38 de Gênesis, no verso 14 e 15, Tamar, quando ela descobre que não vai ter mais nenhum filho de Judá para ser dado como marido para ela, ela quer enganar o seu sogro lá, Judá, e Judá, ele de vez em quando dava uma passadinha lá na casa das primas, né? Então ela se vestiu de prima e foi, você entendeu o que eu quero dizer, né? De prostituta. Ela se vestiu de prostituta e foi lá para que ele a fizesse ficar grávida. E ela cobriu-se com o quê para parecer uma prostituta nesse contexto aqui? Com o véu. Veja que lá em Corinto, lá no mundo greco-romano, no século I depois de Cristo, certo? O véu era símbolo de modéstia, de respeito e de submissão. Até hoje, no mundo oriental, quem vê o rosto da mulher é o marido. Nós temos isso não só na cultura islâmica, mas em vários países da África e da Ásia. Então, o que o texto está dizendo? Está dizendo isso. Então, nós temos que ter uma cosmovisão do texto de cultura. Tá? Ah, mas o texto fala que é por causa dos anjos. Claro, o culto estava sendo atrapalhado. Aqui está numa questão de liturgia. As mulheres sem véus, que eram as prostitutas que congregavam, que viviam nos templos de Afrodite, e outras ali que Corinto era uma cidade portuária, havia muitas prostitutas, elas começaram a assistir os cultos cristãos. Então aí a orientação paulina é para que essas mulheres colocassem o véu. Por quê? Porque ela estava num contexto de culto, de liturgia, tinha que respeitar o ambiente. Agora, quando ele fala que o cabelo é dado em lugar do véu, porque as mulheres daquele tempo, quando iam lavar a roupa na beira do rio, elas tinham que tirar o véu para não molhar. Então elas estavam lavando a roupa. No caso, passasse um homem na estrada ali e as visse lavando a roupa, elas tinham a condição de cobrir o rosto com o cabelo. Por quê? Porque quem devia ver o rosto dela é apenas o pai ou o marido e os familiares. Então é um contexto histórico. Tanto que, se não fosse verdade, Gênesis 38, um véu não seria dado para que Tamar se cobrisse e fosse tomada por prostituta. Então eu quero mostrar aqui que é uma questão sociológica. E aí o mais interessante, deixa eu ver aqui se eu coloquei nessa minha argumentação, que o versículo, eu escrevi bastante aqui, tem quase 10 páginas falando só sobre o véu. O último versículo, acho que é o 16 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aí você pergunta, pastor, é costume o quê? De usar o véu? Não, de brigar por causa disso. Então Paulo está falando, a gente não tem o costume de discutir esse assunto e nem de brigar por isso, porque esse é o tipo de coisa que não vale a pena discutir. Então é mais ou menos isso que Paulo fala. Nem nós, nem as igrejas de Deus temos tal costume. Que costume? De discutir. Discutir sobre o quê? Sobre o véu. Por quê? Porque isso não era uma doutrina fundamental. Você entendeu? Esse telefone aqui, você está ouvindo isso também? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu estou ouvindo não. Estou ouvindo só você. Só você. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. É que estão me ligando aqui, a pessoa está chamando, eu escuto aqui. Você não me ouviu aí não, né? Não. Não atrapalhou a gravação. Então, o que eu quero que você entenda, que essa questão do véu é uma questão sociológica, tá? E que não tem a ver com doutrina, tá certo? Não é normativo, é sociológico. Ou seja, eu não posso associar a salvação ou a oração de alguém ao uso do véu, tá? Porque isso aqui é uma questão que eu preciso entender o que está acontecendo naquele mundo sociológico, porque aí eu consigo compreender o que o apóstolo Paulo está falando. Aí você me pergunta, pastor, e qual seria a aplicatividade disso para os dias de hoje? Ora, vamos imaginar que uma moça vai com aquela roupa que as mulheres usam em boate. Sabe aquela mini saia, aquele bustier, sabe aquela coisinha, aquela roupa bem, né? Uma pessoa dessa chega no culto e fica do lado do marido de uma irmã, ou fica olhando com olhares lascívios para o irmão do canto. Essa pessoa vai tumultuar o culto, você concorda? Concordo com o senhor. Eu me lembro que quando eu pastoreava numa região bem pobre aqui da cidade, tinha uma mulher que ela vinha no culto e ela ficava do lado dos homens e ela levantava o braço assim, ela vinha com uma mini blusa, só que ela estava sem sutiã.
e ficava assim, sabe, passando o braço por cima dos irmãos do lado. E aí a minha esposa teve que chegar nela, chamar ela para um lado, conversar. Ela era uma mulher realmente que tinha uma vida não muito adequada. Aí minha esposa explicou para ela, ela começou a vir com umas blusas mais adequadas, resolveu o problema. Então, qual é o contexto da aplicação disso? É mais ou menos como aconteceu comigo aqui na igreja do bairro local que eu vivenciei essa experiência. É a mesma questão que Paulo aconteceu lá em Coríntio. Perfeito. 3 perguntas em uma. Só mais uma coisa. A live é sua. Você sabe uma igreja que usa véu também em alguns países? A Igreja Católica. A Igreja Católica. A Igreja Católica, em vários países do mundo, ela usa véu. Quais países do mundo ela usa véu? Nos países que a sociedade pede. Porque tem países que a sociedade exige que a mulher use o véu, inclusive tampando o rosto. Porque o véu não era para cobrir. Esse véu da congregação cristã não é o véu bíblico. Esse véu que parece um pano de prato, que cobre a parte de trás da cabeça, não é o véu bíblico. O véu bíblico é aquele que as muçulmanas usam. Sabe aquele chador? É aquele véu que as muçulmanas usam, que é o véu bíblico. Então, se quiser serem bíblicas as mulheres da cristã no Brasil, vai aprender numa mesquita qual é o véu das muçulmanas, que é aquele véu que elas têm que usar. Tá vendo? São coisas interessantes que a gente até desconhece. Meu querido, como eu te falei, 3 perguntas em uma. Primeiro, o batismo da CCB ele é válido, né, para quem é novo, o cara pegou uma pessoa nova ali, não precisou proselitar. Se ele invalida o batismo da outra pessoa, né, a pessoa batizou na igreja batista, depois veio para a CCB e batizou de novo, e se uma pessoa, mesmo a CCB tendo essas características de seita, sendo uma seita, se ela consegue ser uma cristã realmente ali dentro. Bom, eu vou te dar aqui como é que é o procedimento da minha igreja. Certo. Porque cada igreja vai ter o seu procedimento. Talvez você pode perguntar qual é o procedimento bíblico. Eu entendo que se a pessoa se batizar realmente, seria melhor. Mas vai tudo da consciência da pessoa. Então a gente senta com a pessoa, conversa com a pessoa. Se ela entendeu que aquele batismo foi um batismo para que ela fosse apenas agregada ao corpo de Cristo, uma exteriorização da sua fé interior, se ela entende que foi isso, beleza, ela não precisa ser rebatizada. Uma confissão pública. Uma confissão ao público. O batismo é isso, é uma profissão de fé pública. Tá? Por isso que o batismo, alguns confundem ele com a circuncisão. Porque a circuncisão na carne era uma exteriorização do pacto que Deus fez com Abraão. Certo. O batismo é uma exteriorização do que aconteceu no teu coração. Você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. E outra coisa, o batismo da CCB é muito parecido com os batismos das igrejas que fazem batismo por imersão. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha a obtusidade do argumento deles. Eles usam o termo te batizo. É o sujeito oculto, né? Isso aí. Como é que funciona o batismo na igreja batista? Vamos supor que eu vou batizar você, Bruno, tá bom? Você está ali na minha frente com as mãozinhas assim, para eu segurar aqui para te mergulhar e trazer de volta. Aí eu pergunto, Bruno, você acredita que Jesus é o teu Salvador? Você responde que sim. Eu pergunto de novo, você crê que ele morreu pelos teus pecados? Aí você fala, sim. Aí eu digo, mediante a tua profissão de fé no nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te mergulho e te trago de volta. Esse é o batismo bíblico. Esse é o batismo que a Didaquê fazia, que era o documento dos primeiros pais da igreja. E esse é o batismo básico que todo mundo faz. E a congregação faz isso também, só que ela só tira o eu. Como se tirando o eu e falando te batizo, o sujeito não está ali. Você está vendo o nível da ignorância? É estratosférico isso. O que eles poderiam falar é o seguinte, olha, o nosso batismo vale porque nós somos a igreja da graça, enquanto que os outros não são. Aí tudo bem, é um argumento mais robusto. Agora, quando você fala que é porque usou a palavra eu, quem está fazendo o batismo? Aí outro dia o cara da congregação falou assim para mim, não, na minha igreja quem faz o batismo lá é o Espírito Santo. Eu falei, nossa, ele vem em pessoa, se materializa, pega a pessoa, joga na água, traz de volta, é assim? Ah, mais ou menos, através do ancião Aí, quer dizer, é umas coisas que é de dar dó, viu? É de dar dó. Não teria nem sentido, assim, no meu ponto de vista, porque se eu escondo eu estou dizendo que não sou eu.
Eu não estou dizendo quem é. E quando eu digo que é em nome de Jesus Cristo, eu também estou dizendo que não é ele, porque eu estou fazendo em nome dele, porque senão eu faria em meu nome. Se eu sou Jesus, eu estou descendo a pessoa, poxa, eu tenho que, em meu nome eu te batizo. Mas veja, isso é noção básica da realidade. Você está entendendo? Então, agora o que eu faço? A pessoa veio da congregação. Eu tive um rapaz que congregou comigo da congregação, foi meu aluno de teologia, depois se tornou membro da igreja. Nós conversamos com ele. Ele falou, não, pastor, eu tenho convicção do meu batismo. Falei, você não quer ser batizado? Ele falou, não, se o senhor puder me receber sem ser, nós trouxemos para a igreja, porque a nossa igreja batista é a assembleia, né? Ele veio diante da igreja, conversou com a igreja, explicou para os irmãos a sua fé e tal. Os irmãos entenderam que ele era uma pessoa cônscia da sua fé em Cristo, foi recebido como membro. Você está entendendo? Batismo não salva. Você entendeu, Bruno? Batismo não é uma questão salvífica. Por exemplo, eu já recebi gente da presbiteriana na minha igreja que o cara quis se batizar. Não, pastor, lá na igreja presbiteriana eu era bebezinho, igual na igreja católica, me batizou, eu queria batizar nas águas, eu queria ser igual ao de Jesus. Aí tá bom, então vamos batizar. E tem irmão da presbiteriana que fez a profissão de fé depois de adulto, não quis batizar e se tornou membro da igreja lá. Está congregando com a gente, você está entendendo? Então, batismo é uma questão secundária. Não era para ter briga sobre isso. Não era para ter discussão teológica sobre esse assunto. Sim, então não invalida. Eu fiz essa pergunta para o senhor também. Não sei se você respondeu, eu acabei passando despercebido. Não invalida o batismo de outro. Eu respondi, mas porque não vai invalidar ou vai invalidar dependendo da pessoa. Da realidade sim. Que ela... Por exemplo, se ela foi bem discipulada, se ela entendeu sim. O que aconteceu. Agora, se ela fala assim, não, pastor, eu estava lá sentindo um arrepio, deu uma emoção, eu batizei, mas eu não sabia o que estava fazendo. Essa pessoa tem que ser rebatizada. Ou melhor, tem que ser batizada porque o batismo dela não valeu. O povo está perguntando aqui como é que faz para conseguir os seus livros. Como é que a gente faz para conseguir os seus livros? O meu livro está lá na loja do cacp.com.br, ou a pessoa pode me chamar no meu WhatsApp. Inclusive é João Flávio Martinez o meu nome. Você só põe Pastor Martinez, já tá bom. A pessoa pode me chamar no meu WhatsApp, que aquele WhatsApp que eu tenho seu, ele é válido. Ele é público, não? Ele é público. Mesmo, é 17 988 17 8448, é esse? Isso. Quem pediu o PDF desse livro, eu mando de graça. Eu vou colocar o PDF. Aqui, eu dou o PDF de graça, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela, tá bom, meu querido? Posso? Tá bom. Quem quiser o livro físico, porque o livro físico tem custo, né? Tem correio, tem tudo. Pode pedir lá na livraria online. Mas quem quiser o PDF, me chama no WhatsApp que eu mando para a pessoa sem problema, viu? Aí eu perguntei ao senhor também sobre se a pessoa pode ou não ser cristã dentro da CCB, se ela consegue ter essa condição, mesmo ela sendo uma igreja como seita. Então, nós vamos ter a resposta da sua pergunta mediante a análise. Oi? Esse mesmo. Esse está na tela, né? Tá. Perfeito. Muito obrigado, viu? Nós vamos ter a resposta da sua pergunta mediante a análise de qual ancião que ela está tendo. Vamos imaginar que essa pessoa tivesse um ancião que nem o William Paz, que você conheceu aqui no seu canal. Essa pessoa pode conhecer a graça salvífica dentro de uma visão cristã sem nenhum problema. Se essa pessoa foi bem discipulada por um ancião, que é um cara que teme a Deus ali, ensinou direitinho, eu não tenho dúvida. Agora, se essa pessoa vai pelos caminhos heréticos da CCB e crê que só ele é a verdade, que só a igreja dele é certa, e não sei, essa pessoa precisa se converter. E precisa aceitar Jesus como Salvador. Então, vai muito... Eu juro que foi a primeira vez que eu ouvi essa resposta e eu adorei a sua resposta, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque, veja, quando você estuda o movimento religioso, você tem que fazer uma análise com amplitude maior. Então, a congregação é uma seita? Mais movimento sectário do que seita, mas tem um vídeo meu lá no meu canal que eu explico a diferença entre seita e movimento sectário. Né? Mas vamos, movimento contraditório. Mas vamos lá. A congregação, apesar de ser seita, tem muitos anciãos que estão lá, mas não concordam com a liderança. E eles ensinam as suas igrejas nos padrões bíblicos. Você está entendendo? Você que se foi da CCB, você sabe disso. Tem outros níveis. Tem outros diversos. Eu falo isso no canal diversas vezes. Então você, na verdade, não tem uma CCB, você tem muitas CCBs.
Você entendeu? Tem aquela do líder lá, que é de uma ignorância colossal, e tem as demais, que são de homens mais equilibrados, mais maduros, mais tementes a Deus, que eu espero que um dia um desses homens cheguem ao poder na CCB e mude esse organograma desastroso que ela tem hoje. Fizeram uma pergunta aqui para o senhor também sobre a questão do desigrejado, se ele tem condições de tomar a Santa Ceia em casa, com a família, como funciona isso? Ou ele precisa realmente estar na igreja? Então, coitado, se ele está fazendo isso, ele já está na igreja, né? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Ele está na igreja dele, ele abriu uma igreja para ele. Esse desigrejado só é um bobão que não entende de Bíblia. Porque o que nós temos muito aí não é desigrejado, é de gente bobona, desculpa o termo, tá? É formado em bobolologia, e esses bobões, então, abrem sua própria igreja, porque se eu estou reunindo lá 4, 5, 8 da minha família, estou abrindo a Bíblia, estou lendo, estou cantando, estou servindo a ceia, é uma mini igreja, você concorda? Então ele não está contra a igreja, ele só mudou de igreja, ele saiu da igreja maior e veio para a igreja menor dentro da casa dele. Tá? Agora, o certo é congregar. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Congregar, Bruno, é imprescindível, porque a igreja, ela é a escola de quem vai para o céu. A igreja é a escola de quem vai para o céu. E no céu será tudo coletivo. Nós não vamos viver sozinhos no céu, é numa coletividade, é num corpo coletivo. Então, eu tenho que aprender a conviver com meu irmão, a viver com as diferenças. Então, existe igreja sem estar com o povo? Não, não existe. Pode existir sem o prédio. O prédio físico não é a igreja. Aquilo lá é só o prédio físico. Igreja é onde está o corpo, as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, me perdoa. Na verdade, o que nós temos aí são pessoas de uma ignorância, digo assim, formados em bobologia, né? Às vezes eu escuto aí o reverendo Caio Fábio falando, dá dó, né? Dá dó, porque ele tem a igreja dele, ele tem os seguidores dele, aí ele vai dizer que não tem igreja, que não precisa de igreja. Não precisa do prédio ninguém precisa mesmo. Mas quando você se reúne lá, se o cara se reúne, ele, a mulher dele, os filhos dele, já são uma igreja, tá certo? Agora, eu penso que se ele não leva os filhos e a mulher para um convívio social maior, vai chegar uma hora que o moleque dele vai falar assim, eu quero ir para maconha, eu quero para prostituição. Aí ele vai falar o quê? O moleque precisa de amigos, você é psicólogo, você sabe que o ser humano é um ser social, ele precisa de amigos, ele precisa de companheiros, ele precisa de pessoas. Agora esse pai não vai na igreja porque é um desigrejado, ele vai ter um filho drogado, ele vai ter um filho problemático, ele vai ter um filho que pode se associar com pessoas inadequadas. Então o que acontece? Ele vai correr um risco muito grande, porque na igreja o risco seria muito menor. Lá as pessoas são melhores, são pessoas que vão estar no mesmo propósito, se reúne para orar, para compartilhar, é outro nível social. Então, tirar os filhos da igreja é um problema sério para o desigrejado. Entendi, meu querido. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho para a gente não matar o tempo, que eu tenho que te liberar daqui a 10 minutos. Sim. Cadê? A gente já falou sobre Bíblia, né? Batismo, a gente já falou sobre tudo isso. Tinha uma pergunta assim, rapaz. Ah, sim. Estava aqui na cabeça, fugiu e voltou. A CCB hoje, a CCB ela tem duas naturezas, né? Tem a natureza ali do corpo do ministério, esses líderes, e tem o povo. Em que calvinismo ou arminianismo está incluso dentro da liderança e desse povo? Por que eu faço essa pergunta a muitas pessoas? Eu sempre tenho respostas muito diferentes. Bom, a CCB está envolvida nem com o arminianismo, nem com o calvinismo, mas com a ignorância. Eu já expliquei isso para você. Mas a CCB, de maneira geral, ela é calvinista. Aí você vai dizer, por quê, João Flávio? Porque ela vem de uma igreja calvinista. A congregação cristã nasce de um diácono que era presbiteriano, que, por consequente, ele era o quê? Ele era calvinista. A igreja presbiteriana é a igreja que detém a doutrina calvinista no mundo. Eles são o baluarte do calvinismo. Então, você vai ouvir muito dentro da congregação, é a vontade de Deus, é Deus que quis, então, o Senhor fez tudo, o Senhor matou, o Senhor viveu, então tem aquela
concepção mais calvinista. Eu não vou dizer que seja calvinismo, que seria uma ofensa para os calvinistas falar que a congregação é calvinista, né? Porque o calvinismo ele é muito bem embasado em Calvino e tem lógica, não para mim, mas eles têm lá uma lógica, tem todo um corpo doutrinário muito bem feito, diferente da congregação. Mas a congregação é de linha calvinista. E eu obviamente, sou arminiano, né? E eu vi um pregador também dizendo, eu queria até que o senhor confirmasse como teólogo estudioso, se calvinista ele foi um assassino, porque eu vi João Calvino. Falando, isso. Matou 58 pessoas. 58 pessoas. João Calvino, na sua ditadura em Genebra, ele consentiu com a morte de 58 pessoas. Ele criou o consistório, e o consistório, no governo dele, foram 58 execuções. Por questões religiosas, 58 pessoas. Isso está documentado, não é coisa minha. Não foi só o Miguel de Serveto, não. Foram 58 pessoas. Nossa, essa foi impressionante. Que foi uma guerra que levantou aí no meio, aqui dos lados de cá, o pessoal ficou muito agressivo, uns começaram a falar uma coisa, eu falei, nossa, eu tenho que perguntar para alguém que seja habilitado isso, porque eu, como eu te falei, eu não conheço teologia. Quem quiser o meu livro Calvinismo Recalcitrante, que tem todas essas informações, só me chamar aí no WhatsApp, que eu mando para essa pessoa, eu disponibilizo sem nenhum custo. É só me chamar que está às ordens. O que você acha da palavra diretamente revelada na CCB? Apesar que você já me respondeu essa pergunta, com uma outra esfera, com outro ângulo. Uma vez eu estava num velório com meu cunhado, e aí a gente chegou para ministrar o velório e tinha um pessoal da CCB no velório. Aí a mulher viu que chegou 2 pastores, né? Aí a mulher falou bem alto para a amiga: minha irmã, lá na nossa igreja, na congregação, a gente come pão fresquinho, vindo do céu na hora. Aí o meu cunhado falou assim para mim: pastor João Flávio, lá na nossa igreja, a gente come pão velho, que foi dado há 2000 anos atrás, saída da boca de Deus, mas é a palavra revelada pelo Cristo, não pelo homem. Então a gente pega essa palavra e replica para as pessoas. Aí deu uma burdoada na mulher, né? A mulher essa eu gostei. Essa eu vou usar, pastor. Porque, veja, a palavra revelada foi para Cristo, foi para os apóstolos. Você concorda? Jesus trouxe a revelação. Jesus é que trouxe a revelação. Os apóstolos que trouxeram revelação. Eu e você temos o que da palavra? Iluminação. Iluminação. Você teve o entendimento daquela palavra. Você entendeu? O entendimento. Mas você não tem nenhuma revelação. Quem tem revelação foi o Cristo e foram os seus apóstolos. Eles tiveram revelações. Eu adorei essa resposta. É por isso Obrigado. que você tem o seu livro aí de argumentos contra a CCB. A gente tem alguns argumentos que a gente cria dentro da ciência, dentro da psicologia, a gente cria uma série de argumentos, né? Mas eu adorei. Eu não vou matar o seu tempo, porque eu preciso daqui a 5 minutos te liberar. Sim. E assim, as minhas perguntas já esgotaram. Claro, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ir mais devagar, ia pegar mais leve. Porque assim, eu não combinei nada com o senhor aqui que eu ia perguntar. Você, Bruno, quiser me chamar na próxima sexta, eu não tenho uma programação oficial, mas eu estou com tanto agendamento hoje que a minha filha vai viajar às 11h30 e a minha mulher que vai levar ela na rodoviária, porque eu não vou poder, porque eu estou... eu sempre... Imagina. Assim, sabe aquela... Não é que eu não tenho agenda, eu tenho agenda, mas são tantos afazeres que eu acabei agendando 3 coisas hoje, entre elas a live com você. Então eu tenho agora essa live contigo, daqui a pouco eu tenho uma reunião com a diretoria da minha igreja, daqui a pouco, depois, logo em seguida, eu tenho que atender um casal que vai vir aqui em casa, e depois eu tenho a live às 23 horas com o pastor Cruvinel, na Netfé. Então o que acontece? Eu acabei enchendo a sexta-feira, e aí a cabeça... Eu não tenho alguém que me secretaria, aí acabei agendando com muita... Sem problema. Não tem problema. O legal é que foi muito gostoso, né? Foi gostosa a conversa. Eu também gostei muito de conversar com você. Então, se você quiser, passa aqui uns 15 dias, um mês que vem, se você quiser me colocar na sua programação de novo, você pode bolar um tema. Então, não tem problema, eu estou à sua disposição, viu? Tá bom, meu queridão. Poxa, eu gostei demais. Queria agradecer a sua participação. Você, com muita solicitude, me atendeu. Para mim foi um prazer. Eu tinha o prazer de conversar com você. Eu já mandei mensagem para você não me respondeu.
Olha só, Olha, puxa a orelha mesmo. deixa eu te contar uma coisa. São 12 mil cadastrados eu tenho no meu Imagina. WhatsApp. Eu disparo 12 mil conteúdos todos os dias. O que acontece é o seguinte, às vezes tanta gente me chamando, o meu celular, para você ter uma ideia, eu adquiri esse, que eu estou até usando ele aqui, eu estou com um S20, daquele FE, que foi o que o meu salário conseguiu comprar. Esse celular aqui, ele tem uma memória muito boa, um processador muito bom, mas até ele de vez em quando trava. Você está entendendo? Por quê? Aham. Porque eu não tenho jogos, eu não uso celular para brincadeira. Então o que acontece? É tanta gente, então às vezes eu deleto a pessoa que perguntou uma pergunta, porque eu achei que já tinha respondido, porque se eu não for deletando, o WhatsApp ele fica aquela coisa incrível, sabe? Você imagina se eu deixo todo mundo ali sem deletar. Então eu respondo e deleto. Às vezes eu deletei você e achei que tinha respondido. Então eu te peço antecipadamente perdão, e se eu fiz isso Não, com tô mais alguém, brincando. que me desculpe também. Tá bom, meu querido. Tá bom? Então fica assim, cara. Quem quiser maiores informações, www.cacp.org.br, tá bom? Tá bom, tá aqui o seu contato na tela, tá? Para quem quiser entrar em contato diretamente com o Martinez, o Flávio Martinez, que, né? Muito obrigado, meu querido, tá bom? Eu vou liberar, que eu sei que você tem Já tem compromisso. gente conversando comigo aqui. Muito obrigado e Deus te abençoe, viu? Falou, meu querido. Um grande beijo para você e para sua família, tá bom? Deus Fica com Deus. abençoe.